Colegas, os desafios que o Rio Grande do Sul, nossa região, tem para os próximos anos são enormes. Lajeado não é diferente, também teremos desafios enormes. E a gente precisa priorizar o que é mais urgente, né? E a realocação das famílias que perderam suas casas, não tem para onde ir hoje, é sim uma prioridade máxima. Essas famílias precisam reconquistar um pouco da sua autonomia para conseguir novamente voltar a trabalhar, tocar a vida em frente minimamente, para que a gente não tenha maiores problemas além dos que já estão enfrentando, né? Então, alguns pontos, né, que nós precisamos ter atenção. Me chamou a atenção na questão do auxílio dos R$ 5.100, que me parece que é por endereço. Então, por exemplo, na rua X, número tal, se tem 1, 2, 3 residências, apenas uma delas ganha o benefício. E isso nós precisamos alterar. O vereador Sérgio, se puder intervir no governo federal sobre isso, porque nós temos muitos casos de que num único lote tem, às vezes, a casa do pai, do filho, mais de um. São várias famílias morando no mesmo lote. Essas famílias também precisam ser contempladas com essa ajuda que vai ajudar a essa realocação de volta para quem tem condições de voltar para sua casa. Nós temos também a questão já da enchente passada, das 300 casas, o vereador Fornari comentou aqui, do Minha Casa Minha Vida e do Calamidades, que segue a um ritmo muito lento, não conseguem vencer a burocracia. Nós precisamos também flexibilizar um pouco essa exigência. Nós não podemos sentar um único tijolo ainda, porque está em fase de regularização de papelada no registro de imóveis. A gente precisa pelo menos ter uma parte desse financiamento que possa ser antecipado para que a obra possa começar. No decorrer do trâmite, se termina essa regularização. A gente sabe, eu que trabalho com isso, eu sei que a burocracia para fazer essa papelada no registro de imóveis demora. Então nós não podemos esperar 60, 90 dias para começar a sentar um tijolo. Só o discurso não senta um único tijolo, não levanta uma única parede. A gente precisa flexibilizar porque é realmente uma situação diferenciada que a gente está vivendo hoje. Além disso, nós temos mais 56 casas que foram sinalizadas pela Defesa Civil, mais 30 pelo governo do estado, que a administração municipal tem trabalhado e conversado com os governos estadual e federal para que a gente possa ampliar esse número também. Mas vamos lá, são mais de 260 famílias que hoje estão abrigadas nos nossos pavilhões e ginásios, sem contar todas aquelas outras famílias que estão morando com parentes, com amigos, que também precisam ser contempladas. E essas pessoas têm pressa. Então a gente precisa simplificar a burocracia para que a gente consiga efetivamente resolver o problema da vida das pessoas logo. Não bastasse unicamente esse desafio prioritário, que é a questão de realocação dessas famílias desalojadas e desabrigadas, a gente também tem que se preocupar com a recomposição dos acessos entre os municípios, que também tem uma prioridade máxima, porque disso depende a gente escoar a nossa produção e manter os empregos e a renda dessas famílias atingidas e de todas as outras. Não basta a gente dar uma casa para a pessoa se ela também não tiver mais um emprego, então nós precisamos nos preocupar muito com isso. A nossa região, ela é uma rede de cooperação produtiva, bastante complexa. Nós temos frigorífico e fábricas de rações de um lado do rio, nós temos os animais sendo criados do outro lado do rio, ou vice-versa. Nós temos pessoas morando em cidades do lado de lá, mas que trabalham aqui e vice-versa. Nós temos produção dos mais diversos segmentos de um lado do rio e os clientes que compram esses produtos estão do outro lado e vice-versa. Então o restabelecimento dessas conexões da parte de cá do vale com a região metropolitana ou com a parte alta do Vale do Taquari, ela é crucial para a nossa economia e para que a gente possa manter os empregos e renda, principalmente dessas famílias que foram mais severamente atingidas. E aí eu queria destacar a questão da travessia do Rio Forqueta. Nós temos basicamente 3 planos em andamento. Uma é aquela que o Exército vai instalar uma ponte provisória, obviamente, mas que também só vai estar disponível em pelo menos 30 dias. Antes de 30 dias é muito difícil que isso aconteça. A reconstrução da ponte de ferro vai necessitar no mínimo 90 dias. E a ponte, enfim, da RS 130, por mais agilidade que tenha se dado ao processo, no mínimo meio ano. Esses prazos são prazos com um olhar muito otimista. Tudo der certo, esses são os prazos mínimos. Esses 2 desafios por si só já são enormes, mas nós teremos outros tantos que a gente vai enfrentar, pois essas últimas 3 enchentes, elas desnudaram algumas fraquezas do Vale do Taquari, que talvez a gente não desse atenção, ou que muitas vezes a gente nem sabia que tinha. Então será preciso, além de reconstruir e reestruturar, a gente discutir como nós faremos isso.
considerando uma nova realidade que nos foi imposta e que vai ficar presente para os próximos anos. Isso é um trabalho que nós só conseguiremos fazer todos juntos, unidos, sem disputas e sem querer aproveitar de uma calamidade como essa para ter alguma projeção pessoal. Nós precisamos realmente deixar de lado as nossas diferenças e trabalhar em conjunto para ajudar a nossa população, a nossa cidade, a nossa região e o nosso estado a superar a maior adversidade da história que a gente tem conhecimento.